Vem cá jogar! Eu sou a Ká e o papo hoje é sobre a utilização de jogos em ambiente empresarial. E para isso eu trouxe duas pessoas com muita experiência nessa área. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo ao canal Vem cá jogar. Por favor, se apresente. Oi, Cá, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade por essa entrevista, por esse papo tão legal, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para quem vir assistir, tá? Então, me apresentando, eu sou o Paulão, né? Sou o Paulo Meduneca Júnior e eu sou o idealizador do canal 123 Valendo, que surgiu aí para falar sobre qualidade de vida familiar, e daí a gente veio num processo de trazer jogos, educação, e enfim, acabou trazendo bastante conhecimento aí nessa linha lúdica, né? Eu trabalho com ludicidade desde 2000, então eu venho da educação física, da recreação, e os jogos de tabuleiro entram na minha vida aí há uns 6 anos atrás, mais ou menos, onde eu descubro Love Letter, que teve um reimprint agora, né? E a partir dele eu começo a mergulhar nesse mundo dos jogos de tabuleiro e conhecer esse universo, essa gama gigantesca de jogos que tem, né, que existem. Então de lá pra cá eu vim conhecendo um monte de jogo, comprando vários jogos, então tô com uma coleção bacana aí. E esse é o Paulão, sou formado em Educação Física, sou Master Practitioner em PNL, sou Life Coaching e especialista em ludicidade e desenvolvimento humano, psicologia positiva e desenvolvimento humano. Beleza? Esse é o Paulão. Obrigada, Paulão. Posso dizer que você teve uma boa iniciação. O jogo Love Letter, apesar de pequenininho, poucas cartas, traz uma experiência maravilhosa na hora que estamos jogando. Oi, Marco Aurélio, bem-vindo ao canal. Se quiser, já pode falar direto da Cortex. Oi, Ká, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falar sobre a Cortex é algo muito especial. A Cortex ela traz soluções lúdicas, inteligentes e estratégicas, isso dentro de empresas e dentro de escolas. Nós temos como eixo principal de trabalho os jogos, aí jogos de tabuleiro como jogos gigantes. Então a gente vai para dentro das empresas e entende um pouco do que elas necessitam e a gente transforma isso em um treinamento corporativo, uma atividade que vai ser desenvolvida para os colaboradores a partir dos jogos. Paulo, você pode falar para a gente um pouco sobre sua experiência no mundo corporativo? Como eu falei, eu comecei na recreação, né? Então eu vim trabalhando com recreação em todos os contextos. O que eu sou apaixonado até hoje, que eu mais gosto é acampamentos de férias e todos os outros tipos de acampamento, né, que podem ser desenvolvidos. Inclusive, eu cheguei a criar um acampamento de desenvolvimento humano, que é muito legal também. E daí, nesse meio tempo da recreação, eu fui transitando por várias áreas da recreação, porque é uma área bem ampla, dá para se trabalhar com recreação e ludicidade em praticamente todo e qualquer lugar que você imaginar, né? De dentro de um hospital a festas, a grandes eventos, enfim, todos esses lugares a ludicidade se encaixa. E eu fui transitando em praticamente todos eles. E chegou um momento que eu fui para o mundo de eventos e para o mundo de treinamentos, onde se aplicam atividades lúdicas, e eu era o mediador, por ter uma facilidade, uma experiência já em trabalhar com a recreação. Eu fui participando de muitos treinamentos como mediador. Então eu era o cara que aplicava atividade ali para as equipes e tal. Não era o cara nesse momento que pegava para dar um debriefing, por exemplo, para explicar uma atividade do início, né, para o time todo que estava participando, né? Mas eu participava de pequenas partes desses treinamentos, team buildings e vários outros tipos de treinamentos também, né? Inclusive festas, né, com um contexto só de lazer.
E daí nesse meio eu fui trabalhando em muitas e muitas empresas que estavam aplicando a ludicidade e os jogos dentro das empresas. E como aqui a gente está falando de jogos de tabuleiro, muitas empresas que eu passei não aplicavam na época os jogos de tabuleiro. E muitas já tinham esse viés do jogo de tabuleiro, mas os jogos de tabuleiro não de mercado que a gente conhece, os jogos criados propriamente para isso. Então aí que eu comecei a fazer a ligação de tudo que eu vivi com os jogos de tabuleiro, quando o jogo de tabuleiro chegou na minha vida. E daí eu começo dentro da minha empresa, que é o Grupo Actio, a desenvolver alguns treinamentos com os jogos de tabuleiro. Então já tive algumas experiências bem legais, né, onde a gente adaptou alguns jogos de mercado e criamos alguns outros aí para que as empresas obtivessem o que elas procuravam, né? O legal é que dá pra gente pegar todo esse conceito, né, da ludicidade, e daí por isso que é muito legal a gente ter também um repertório bem grande para a gente poder transformar, criar, né, um jogo para um determinado objetivo que a empresa quer, né, quer atingir, né? Bem como alguns outros jogos que já são criados propriamente para atender algumas demandas, né? E as empresas acabam chamando de jogos de prateleira, né? Que são jogos que eles podem aplicar, eles já vendem o jogo pronto com esse conceito, né? Então eu quero trabalhar liderança, poxa, esse jogo aqui trabalha liderança. Eu quero trabalhar integração, pô, esse jogo aqui trabalha integração e liderança. Então os jogos prontos eles já são produzidos já para ter esse conhecimento aí por trás, né? Esse conhecimento como objetivo. Valeu, Paulo! E eu gostei desse seu pano de fundo, cheio de caixas de jogos de tabuleiro. E tive uma ideia aqui muito louca. Já imaginou todas as paredes da casa, do chão ao teto, preenchidas com caixas de jogos de tabuleiro? Voltando à realidade, Marcos, sei que você já fez muitos eventos empresariais. Conta pra gente que tipos de eventos acontecem nas empresas? Bom, cara, nós temos alguns tipos de entrada, alguns tipos de desenvolvimento, e eu vou citar alguns para vocês. E um que eu gosto muito é a seleção. Profissionais que estão querendo ingressar dentro da empresa, eles são avaliados a partir do desempenho deles enquanto eles jogam. Então a pessoa ela já entra esperando uma seleção onde você tem que falar, você tem que se mostrar, você às vezes já tem decorado, e o jogo você não tem como decorar, você não sabe aquilo que vai acontecer. Quando você pega principalmente um jogo de raciocínio na mão, e você tem que fazer o quê? Simplesmente abrir uma caixa como esse. E se você não consegue resolver esse problema rápido, qual é o estado que você fica, como sua emoção ela é passada. E isso, ele é um elemento para que os avaliadores eles possam entender se essa pessoa ela é muito ansiosa, se ela é tensa, se ela é tranquila, se ela consegue lidar com as adaptações que existem, as mudanças que acontecem ou não. Tudo isso serve para avaliar. Então essa é uma possibilidade muito boa e muito utilizada dentro das empresas hoje. Uma segunda que nós utilizamos bastante também é o treinamento corporativo a partir dos jogos de tabuleiro, principalmente os jogos de estratégia, onde a gente coloca eles na mesa. Então são vários jogos, ou pode ser também um jogo apenas, dependendo do número de profissionais. A gente vai discutir a partir desse jogo, ou enquanto joga, ou depois que você finaliza ele. Então você tem uma proposta, você tem um objetivo já pensado, você entende quais são os pontos que precisam ser levantados desses jogos. E a partir do jogo, você vai discutir no final. Essa é uma segunda. E a terceira que me brilha mais os olhos é quando a gente personaliza. A gente entende de fato o que a empresa necessita. Você vai pegar um jogo, ou você vai criar do zero. Hoje a gente chama muito de gamificação, né? Você pegar os conteúdos que tem e você conseguir colocar isso dentro de um jogo, né? Fazer a montagem dele.
Eu utilizo muito essa ferramenta para fazer a personalização de diferentes ações dentro das empresas, e essa é a que me brilha mais. E aí pode ser tanto em um espaço super grande, então você vai pegar e deixar esse jogo de forma gigante, ampliada, ou você pode fazer isso em cima de uma mesa com um tabuleiro, com as peças, com cartas, enfim, com todos os elementos que vão ser pensados aí. E uma última que também entra dentro das empresas é onde a gente faz a disposição dos jogos, pensar nesse trabalho em equipe, ou interação, socialização. Você coloca uma mesa com vários jogos diferentes e esses colaboradores eles vão poder jogar e interagir entre eles. Então esses são alguns formatos que são mais aceitos e são mais utilizados dentro das empresas hoje, aí falando de Cortex e algumas empresas que eu trabalho também. Gostei bastante dessa parte de seleção de pessoal, fugindo um pouco dessas dinâmicas de grupo que todo mundo já conhece. Paulão, na sua opinião, quais são os jogos mais indicados para o mundo corporativo? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Quais são os jogos que são mais utilizados nas empresas? Eu posso dizer que se você for trabalhar, se alguém quiser trabalhar com jogos para a empresa, primeiro de tudo é legal entender exatamente o que a empresa quer, quem que vai participar desse treinamento, qual o objetivo da empresa com o jogo, porque muitas vezes acontece da empresa desvalorizar, né, de repente o jogo, falar, é só um joguinho. Não, não é. Então existe um monte de conceito por trás aí, muitos estudos que comprovam a efetividade de passar algum conteúdo com o jogo. Mas a grande maioria, o que a gente pode dizer, como a gente pode generalizar, quais são os melhores jogos para aplicar numa empresa? Basicamente são jogos com poucas regras, porque a maioria das pessoas não estão acostumados a jogar jogos de tabuleiros de mercado. Tá? Então você vai pegar aqui esses jogos novos, eles têm mecânicas diferentes e elas são muito eficientes e vão trazer muitos ganhos. Porém, se você pegar um jogo como Fotossíntese, por exemplo, ele tem uma quantidade de regras grande, né? Se você pegar o Quartz, ele é mais simples, mas existem várias mecânicas que podem ser adaptadas. Eu já adaptei o Codenames para uma empresa. Então, o que eu poderia dizer é jogos que tenham regras simples e poucas regras. Jogos que tenham poucas regras e regras simples. Isso é muito importante a gente saber para que a gente consiga realmente apresentar uma experiência legal. E a maioria dos treinamentos também, eles não têm muito tempo, então é legal a gente entender um pouquinho de onde a gente consegue, qual é a curva de aprendizagem desse jogo. Se ele tiver bastante regra, mas a curva de aprendizado for muito rápida, vale a pena, né? Então esse é o conceito, jogos simples, rápidos, com poucas regras. Esses vão ser sucesso com toda certeza. Interessante. Então começar com jogos de fácil entendimento é um bom caminho para engajar o maior número de pessoas. Vocês sabem que eu gosto das histórias por trás dos bastidores, né? Marco, você tem alguma história hilária ou bizarra para contar aqui pra gente? Bom, uma situação bizarra, acho que eu tenho uma boa. Participando de um evento, uma vez eu era um dos organizadores da ação e nós tínhamos um mediador no palco para fazer a explicação para 300 pessoas, participantes todos líderes da empresa. E no momento que o mediador foi começar a explicar, esses caras começaram a gritar enlouquecidamente, ninguém entendendo nada que estava acontecendo. Aí tinha água, tinha fruta ali para eles num cofre. Esses caras simplesmente pegaram as garrafas d'água, começaram a abrir e arremessar essas garrafas de um lado para o outro, fruta. A gente falando, gente, pelo amor de Deus, para!
e aí, enfim, conseguiu lidar com a situação ali, eles pararam um pouco para ouvir, o mediador explicou e eles saíram para atividade que era num espaço em um hotel super grande, tinha uma cenografia pensada, eles tinham que pegar bandeira, foi todo um jogo super organizado onde eles tinham que fazer toda a missão antes de voltar. E esses caras, eles estavam tão dentro da atividade, estavam tão imersos que eles se jogavam na lama, eles faziam tudo o que precisava e assim, ao mesmo tempo que isso era enlouquecedor de você ver, uma coisa meio bizarra porque você não entende, né, o quanto as pessoas estão se entregando, mas é legal porque você vê o quanto o jogo possibilita de fato levar as pessoas para um estado que nem elas mesmas acreditam que elas possam entrar. Então por isso que eu acredito demais no jogo e eu faço o possível para levar para todas as pessoas possíveis. Então assim, depois nós rimos muito, foi muito engraçado, mas vale entender que a gente precisa saber como jogar, como estar dentro dele. Nossa, deve ter sido bem louco mesmo, parece até coisa de filme. Continuando nosso papo aqui, a maior feira de jogos de tabuleiro do mundo chegou. Paulo, quais são suas expectativas com relação à feira? Para finalizar, qual a minha expectativa da Spiel.digital? Cara, eu posso dizer que assim, a feira de Essen é nova na minha vida, né? Mas assim que eu soube descobrir o tamanho que era e a importância dela para o mundo dos jogos, já entrou para minha lista de desejos e sonhos a se realizar. Então, participar dela digital, estar aqui presente, ver tudo isso acontecendo, isso gera uma expectativa muito alta, porque é muito conteúdo, ainda mais tendo a ajuda, o suporte aí do Pavilhão Brasil. Isso dá um respaldo muito grande e uma felicidade em saber que, poxa, o Brasil está sendo representado por todos os geradores de conteúdo, por todas as editoras, todos os jogos que vão ser lançados lá, os protótipos. Eu fico muito feliz em saber que essa feira ela está contando com muita participação dos brasileiros, embora já esteja acontecendo isso há alguns anos, mas dessa maneira que eu estou conhecendo, não sabia, não participei de nenhuma edição ainda, né? Não participei de nenhuma edição presencial ainda, mas pretendo em breve. E é isso. E como eu vejo o jogo, né? Assim como o Amaral e uma galera que a gente tem se unido aí, a gente sempre vê o jogo e vê além do jogo, né? A gente está olhando esses jogos que estão sendo lançados e além da diversão, do que ele foi proposto, ele foi criado com o propósito de divertir, de estar nesse mundo do board game, a gente sempre olha além, né? Então eu tenho certeza que muitos jogos que estão saindo, eles já vão sair com muitas ferramentas a mais para contribuir para o mercado, seja ele corporativo ou da educação, que são os dois mercados que eu olho muito e tenho muito carinho, né? Então eu já dei uma olhada ali na lista de lançamentos deles e eu gostei muito, já vi algumas coisas bem interessantes, já joguei alguns protótipos que estão lá, então a expectativa é grande, espero que o Brasil se saia muito bem aí e que a feira seja um sucesso, né, como já para que continue cada vez mais crescendo o nosso hobby. Essa é a minha expectativa. Verdade, né? A Spiel é gigantesca e nós brasileiros estamos lá, marcando presença. E você, Marco, o que espera da famosa feira de Essen na versão online? Cá, as minhas expectativas são as maiores para esse evento. Eu acredito que vai ser muito bacana. Eu fico muito feliz que tem muitos brasileiros representando dentro da Spiel Digital. Você é uma delas, o Paulão também está aí, então eu fico feliz. E a minha expectativa maior são as novidades. Quero ver tudo que está rolando no mundo dos jogos,
quer acompanhar um pouco dessas palestras que vão acontecer, e a gente aprender é sempre necessário. Então, gente, por favor, também assistam aí e curtam o evento como eu. Opa, tamo juntos! Meninos, muito obrigada pela participação aqui no canal. E Marco, eu adorei ver essa plaquinha Vem Cá Jogar montadinha aí junto com sua estante de jogos. Uma boa feira para vocês e não se esqueçam do mais importante. Por hoje era isso, curta a feira e depois quero saber o que você achou. Fiquem ligados no canal Vem Cá Jogar, que eu trago sempre novidades para vocês. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se! E obrigada por assistir!